Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho. Estamos aqui com a série Conflito dos Séculos, capítulo de hoje, o 34, Os 12 Espias. Bom, meus queridos, bora pra vinheta que hoje tem bastante coisa pra gente aprender. O capítulo 13 de Números é a orientação aos 12 homens que foram os líderes das tribos enviados para ver ali como era Canaã. Então esses homens foram, 10 deles voltaram falando dos problemas de se alcançar a vitória, enquanto Caleb e Josué ficaram do lado de Deus e do povo, né? Ali no capítulo 14, todo o povo começa a murmurar. Josué e Caleb, eles tentam falar com o pessoal, não é assim, assim. Porém, o povo quer apedrejar aos dois. E aí Deus então intervém. Moisés então ele precisa ir até a tenda, interceder pelo povo novamente, como tinha feito lá no Êxodo 33, 32, 33. E aí, novamente, Deus então aceita o pedido de Moisés para não destruir o povo, né? Porém, Deus castiga o povo, que agora teria que ficar por 40 anos no deserto, tá? Eram poucos dias para ele entrar na Canaã, porém, pela incredulidade, eles tiveram então esse problema aí. Aí é instituído o princípio dia-ano, né? Quando é um dia em profecia, ele vira ano. Então, 490 dias, 490 anos. A gente vai chegar lá ainda, mas eu já explicando para vocês. Aqui em Números, Deus falou, ó, foi 40 dias que vocês vislumbraram a terra, agora é 40 anos que vocês vão ficar no deserto por não ter confiado em mim, ok? E também tem ali a questão do povo ir para a batalha. Depois que Deus falou, agora não adianta, agora vocês vão perecer aqui no deserto, só seus filhos vão entrar na Canaã. Eles não. Aí eles pegaram, colocaram suas coisas de guerra e foram para a batalha e perderam a batalha. Ou seja, quando Deus falou para ir, eles falaram que não dava. Quando Deus falou, então agora não vai, eles vão lá e tentam batalhar e perdem. Então, realmente esse povo era muito complicado. Em Números 15, fala ali sobre as leis das ofertas, sacrifícios pelo pecado por ignorância. Um homem ali, ele acaba infringindo o sábado e é apedrejado. E no fim, fala sobre a lei da fita azul, né, que é uma referência a tábuas da lei, que era de safira. A tábua da lei era azul. Depois eu explico para vocês sobre isso, se der tempo, no finalzinho desse vídeo, tá bem? Então, bom, em Patriarcas e Profetas, vocês sabem bem. Eles saíram do Sinai, 11 dias chegaram em Cádiz e poucos dias estavam de entrar na Canaã. Porém, Deus ali falou, ó, pega 12, um de cada tribo, envia eles para eles espiarem a terra, ok? Então, ficaram 40 dias espiando a terra. Quando eles voltaram desses 40 dias, eles trouxeram cachos de uva gigante, umas coisas assim maravilhosas. E eles começaram a falar muito bem da terra. O povo se animou. Só que 10 deles depois começaram a falar os problemas. Eles enalteceram mais os problemas do que as soluções. Isso é um ponto que nós muitas vezes falhamos demais. A gente sempre vê o copo vazio, nunca vê ele meio cheio ou um pouco mais perto de transbordar. A gente sempre é pessimista. Isso é um mal do ser humano, e ainda mais se esse ser humano for cristão. Então foi exatamente o que eles acabaram fazendo. Então o povo de entusiasmado ficou desanimado. Agora a cena mudou. A esperança e o ânimo deram lugar a desespero covarde. Ao preferirem os espias os sentimentos de seu coração incrédulo, que estava cheio de desânimo, inspirado por Satanás. Sua incredulidade lançou escura sombra à congregação, e o grande poder de Deus, tantas vezes manifesto em prol da nação eleita, foi esquecido. Esse é um problema também que nós carregamos, né? A gente esquece muito rápido o que Deus faz pela gente. E foi exatamente o que esse povo acabou fazendo. Eles começaram a fazer murmurações, uma pior que a outra. Caleb até tentou ajudar, tá?
fazer com que eles, não é assim, dá certo sim, Deus é o Deus Todo-Poderoso que fez isso, que fez aquilo. Ele começou a falar as grandiosidades de Deus, porém o povo estava incrédulo. E a incredulidade é muito complicada, porque é algo que cega a nossa vista. Quando nós não acreditamos naquilo que Deus falou, é muito complicado a gente conseguir sair da profundeza do abismo, sabe? Então é exatamente o que aconteceu ali. Inclusive, esses 10 da tribo, eles começaram a pontuar os problemas, depois eles começaram a mentir para permanecer incrédulo. E assim atrapalhou o povo a acreditar em Josué e Caleb. Então isso a incredulidade é muito problemática. Temos que tomar muito cuidado com a incredulidade. Estes homens, tendo enveredado por um mau caminho, insistentemente se puseram contra Caleb e Josué, contra Moisés e contra Deus. Cada passo para a frente os tornava mais decididos. Estavam resolvidos a frustrar todo o esforço para se apossarem de Canaã. Torciam a verdade a fim de sustentar sua influência nociva. Os cananeus tinham enchido a medida de sua iniquidade, e o Senhor não mais o suportaria. Sendo removido a sua proteção, seriam presa fácil. Pelo conserto de Deus, a terra estava segurada a Israel. Mas o relato falso dos espias infiéis foi aceito, e por meio dele toda a congregação foi iludida. Os traidores haviam feito a sua obra. Se apenas 2 homens houvessem trazido o mau relato e todos os 10 animassem a possuir a terra, em nome do Senhor, teriam também adotado o conselho dos 2, preferência aos 10, por causa de sua ímpia incredulidade. Mas 2 apenas haviam advogado o que era reto, enquanto 10 estavam ao lado da rebelião. Esse texto aqui me deixou muito assim com a cabeça, e é por isso que eu coloquei aqui para vocês. Dá para vocês terem uma noção, se fosse 2 falando mal da terra e 10 falando bem, o povo assim ficaria com os 2, pois o povo estava totalmente incrédulo nas coisas. E não me entra na cabeça como que esse povo conseguiu chegar a esse nível. Porque esse povo viu o mar abrir, esse povo viu pragas do Egito acontecer, e agora eles estão simplesmente sem acreditar que Deus pode fazer um dos milagres que seriam mais fácil, perto do que ele já havia feito. Então, muito complicado isso, meus queridos. Tomem cuidado com a incredulidade. Tomem cuidado do que os outros falam para degrenir aquilo que você tem convicção de que a palavra está te falando. Isso é muito importante. Então o povo ali quase mata Josué e Caleb apedrejado. Deus então intervém. Moisés ele entra no tabernáculo e começa ali a dialogar com Deus no sentido de fazer com que o povo não perecesse. Porém, o castigo acontece e Deus diz que eles ficariam por 40 anos. Todo mundo que saiu do Egito, que viu o mar abrir, morreria e só os filhos entrariam na Canaã. Quando Moisés se fez saber ao povo a decisão divina, a ira desses transformou-se em lamentação. Sabiam que seu castigo era justo. Os 10 espias infiéis, feridos por determinação divina pela praga, pereceram diante dos olhos de todo Israel, e em sua sorte o povo leu a sua própria condenação. O decreto de que Israel não deveria entrar em Canaã antes de passarem 40 anos foi um amargo desapontamento para Moisés, Arão, Caleb e Josué. Todavia, sem murmurar, aceitaram a decisão divina. Mas aqueles que estiveram a queixar-se do trato de Deus para com eles e a declarar que voltariam ao Egito, choraram e lamentaram grandemente quando as bênçãos que desprezaram lhe foram tiradas. Haviam se queixado das coisas irreais e agora Deus lhe deu motivos para chorar. Bom, meus queridos, aquele povo tinha absolutamente tudo o que queria. Deus era muito bom com esse povo. O povo não desgastava a sandália, não trocava de roupa, o povo não precisava arrumar alimento, caía maná do céu, água saía das rochas, tudo o que esse povo queria eles tinham. Porém, eles só murmuravam e reclamavam. Agora, eles tinham um motivo para isso. Não entrariam na terra prometida e morreriam naquele deserto, permanecendo por 40 anos nele. Então, infelizmente, aquele povo ele pediu isso. E agora eles receberam um motivo para, de fato, reclamarem, murmurarem, chorarem. Né? O povo, quando era para ir, ele não foi. Né? Lembra? Quando não era, eles foram. Então,
Satanás ele acabou vencendo essa batalha com o povo. Né? Ele conseguiu fazer com que esse povo perecesse no deserto por 40 anos e tirou um pouco do plano de Deus, que era entrar rapidamente em Canaã. Porém, ele foi derrotado depois na guerra, né? Na batalha, algumas derrotas, não para Deus, mas para o povo, né? Porque Deus sabe todas as coisas, então ele nunca perde. Porém, o povo perdeu ali as bênçãos que poderiam ser muito mais rápidas do que eles imaginavam. Um outro ponto, nunca foi propósito de Deus haver guerra para entrar em Canaã. Deus ele queria fazer um milagre desde sempre, como foi feito, né? Os muros de Jericó caíram sozinhos, né? Então, sozinhos entre aspas, nós sabemos bem, a gente vai chegar lá para estudar sobre. Porém, Deus não precisava do homem em espada, em armas, em nada. Ele só precisava de fé. De sim, se Deus falou, acontece. E com certeza eles teriam entrado em Canaã. E eles foram para a batalha sem arca, sem Moisés. E muitos morreram e eles voltaram com ali, né, no caso, o rabo entre as pernas, porque, infelizmente, eles não tinham a fé, que era o ponto principal para a vitória deles. Então, meus queridos, o que eu gostaria que nós trouxéssemos para a nossa vida hoje? Cuidado com a incredulidade e tenha fé no que Deus te promete. Se ele disse que você pode ser irrepreensível diante de Deus, acredite. Se ele diz que você pode estar perfeito aos olhos de Deus, acredite. Se ele diz que você pode abandonar o que você tiver para abandonar para seguir a vontade dele, acredite. Deus falou, ele é fiel e justo para cumprir. Isso está lá em Romanos 4, versos 21 e também lá em Hebreus 11, verso, acho que é 3 ou é 6, tá? Que fala ali sobre Sara, né? Então, queridos, avancemos para a honra e glória do nosso Deus. Creia e Deus fará maravilhas na minha e na sua vida. Tá bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Nós nos vemos amanhã, porém, vamos fazer uma breve oração. Querido e amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta maravilha de mensagem, que possamos aprender a não ser incrédulos, mas sim confiantes na fé que o Senhor nos permite que tenhamos, Pai. Nos ajude a ter fé no Senhor, na Tua palavra, para avançarmos para a Canaã, não a terrestre, mas a celestial. É nisso que te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar, tá bom? Isso é muito importante. Eu confio aqui totalmente em vocês para a gente chegar no máximo de pessoas para ouvir e querer aprender mais sobre essa série que é incrível. Tá bem? Bom, meus amados, aqui é só para quem ficou até o final, ok? Então é o seguinte, Roberto, como que nós sabemos que a tábua da lei são azul? Vamos lá. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês em Êxodo 32, verso 16. Lá vai dizer que as obras das tábuas são de Deus. Ou seja, Moisés não subiu com tábua nenhuma. Ele subiu na primeira vez sem nada, somente com seu cajado, e voltou com as tábuas. Então esse é o primeiro ponto. As tábuas eram obra de Deus e as escritas obra de Deus também. O segundo texto que vocês vão abrir é Êxodo 24, verso 9. Lá vai dizer que Moisés está com os 73, né, os 70 anciãos mais Nadab, Abiú e Arão, a gente já leu esse texto, e eles vão ver ali uma pedra de safira próximo do trono de Deus, tá bem? Então, como no firmamento, ali pedra de safira, tá bom? Depois vocês vão abrir em Ezequiel 1, 26 e Ezequiel 10, verso 1. Nesses dois textos vão mostrar que o trono de Deus é de safira, tá bem? Em umas perspectivas diferentes. E por último, vocês leem o Êxodo 15, versos 38 a 41, que é o texto de hoje, que mostra ali que o azul, aquela fita azul, é para lembrar da lei. Então, por quê? Porque a lei era azul, tá bem? Então Deus, então a tábua da lei, ela é azul. Muito provavelmente, quando a gente chegar no céu, vamos ver uma silhueta lá de faltando do trono de Deus, as próprias tábuas que ele entregou na mão de Moisés, tá bem? Então, com esses textos, vocês conseguem provar que as tábuas são de safira. Safira é uma pedra preciosa azul. E ali, em Números 15 e 38, eles se referem à fita azul porque tinham que lembrar da lei.
né? E a pedra da lei era azul, é por isso que a fita é azul, tá bem? Então, que Deus abençoe vocês e tchau, tchau. Até mais!